Bom dia, irmãos, graça e paz. Nesta quarta-feira, pela manhã, vamos ter mais um devocional para nos animar, para trazer conforto espiritual para nós. Já que hoje à noite não vamos poder estar juntos, orando lá no nosso templo, no nosso prédio, onde a igreja congrega, mas estaremos juntos, orando em casa, uns pelos outros. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17, eu vou ler o verso 3, 4 e 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro. Um dia, fazendo meu devocional, eu li estes 3 versículos, eu li todo o texto, mas esses 3 versículos me chamaram a atenção e eu dei uma boa gargalhada. Não é uma risada de deboche ou uma gargalhada por diversão, mas aquela gargalhada prazerosa, pois eu entendi aqui que este Deus que eu adoro e sirvo é um Deus soberano, é o Deus Todo-Poderoso, e eu não queria adorar outro Deus, e não quero adorar outro Deus que não seja este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Por que eu digo isto? Porque sou servo deste Deus soberano e todo-poderoso. Este Deus que não pede. Você já viu Deus pedindo alguma coisa? Ele ordena. E ele ordena porque é soberano. Ele manda. Ele não diz eu pedi aos corvos. Ele diz eu ordenei. Agora imagine ordenar às aves. Ordenou que sustentassem Elias de pão e carne. E o verso 6 diz que assim eles traziam pão e carne pela manhã e pão e carne também à noite. Agora, talvez essa seja a minha e a sua, a nossa pergunta. Por que os corvos? Deus usou os corvos, uma ave imunda. Não usou. Deus poderia ter ordenado ao rei, aos sacerdotes, a uma família rica de Israel, mas Deus quis usar os corvos. Isso nos faz entender que este Deus soberano não precisa de nós. Ele pode usar quem quer. Então, irmãos, ser servo deste Deus é um privilégio, uma grande oportunidade. Não deve ser um peso e devemos servi-lo, devemos servir com alegria. Deus ordenou. É este mesmo Deus que ordenou que todos os primogênitos do Egito fossem mortos, ao que diz Êxodo 12, 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. Ou seja, não há poderosos na terra diante deste Deus. Ele ordenou que todos os primogênitos do Egito fossem mortos, começando pelo maioral, Faraó, até o mais pobre, aquele que estava cativo. É este mesmo Deus soberano que ordenou que o Mar Vermelho se dividisse em 2 paredões de água. E assim ele se dividiu. E os filhos de Israel entraram pelo mar em seco.
e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo 14, 22. Que ordenou ao fogo para que não queimasse, não chamuscasse nem os cabelos de Azarias, Misael e Ananias. Daniel 3, 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. É este Deus que ordena ao fogo, que ordenou aos leões que ficassem de boca fechada diante de Daniel. Daniel 6, 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Você acha que o anjo passou a noite segurando a boca dos leões? Isso foi uma ordem de Deus. O anjo só trouxe a ordem de Deus. E os leões obedeceram. É este mesmo Deus que ordenou ao vento e ao mar, e ele teve que se aquietar, se acalmar, se aquietar. Diz ele despertando, Marcos 4, 39. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, que pergunta mais incrédula! Quem é esse? Este era Jesus, o Deus Filho, o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Por isso ele pode ordenar. Este é o Deus soberano a quem nós servimos, que tem nas suas mãos o controle do mundo. Ou você acha que por causa desta epidemia, deste vírus, Deus perdeu o controle do mundo? Não. Ele continua no controle do mundo. Ele poderia ordenar agora e este vírus desaparecer, pois ele tem o controle do mundo em suas mãos. Agora, muitas vezes nós agimos como os incrédulos, como os apóstolos, perguntando: quem é este? Duvidamos do poder de Deus. Não vamos, irmão, nos desesperar. Precisamos orar. Lamentamos os doentes, lamentamos as perdas de vidas, lamentamos as perdas econômicas que vão prejudicar muitas pessoas, mas Deus está no controle. Então vamos dobrar o nosso joelho. Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Este mundo é dele, nós pertencemos a ele. Até o ateu que diz Deus não existe, pertence a ele. E só faz aquilo que ele permite, ou seja, vai cumprir a sua vontade. Agora, muitos estão apavorados neste tempo, com esta epidemia. Isto não é nada comparado aos flagelos da grande tribulação. Isto não é nada comparando a quando o Senhor retirar daqui da terra a sua igreja. E muitos não estão pensando nisso. Jesus, uma vez, para aquela geração incrédula, disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. O povo muitas vezes teme apenas a morte física. Isso não é nada comparado à morte espiritual, à separação de Deus, o inferno. Não estão mais querendo falar no inferno porque assusta as pessoas, mas é para assustar mesmo. Estão assustadas, até muitos crentes estão assustadíssimos com o vírus, o coronavírus.
Ah, pois é para se assustar mais ainda com as coisas eternas, com o inferno que é eterno. É para pensar mais nas consequências disto e pensar que Deus nos oferece uma salvação eterna em Cristo, que pode fazer a morte. Lá em 1 Coríntios diz que a morte já foi tragada pela vitória, pela morte de Cristo na cruz. Então, irmãos, nesta manhã, nos voltemos para este Deus soberano que ordena aos povos e eles cumprem a ordem de Deus. Nós muitas vezes até queremos olvidar das ordens de Deus. Muitas vezes não queremos obedecer a este Deus. Os povos obedeceram e levavam pão e carne pela manhã e pão e carne à noite para Elias. Não sejamos teimosos, não sejamos de dura cerviz. Vamos obedecer e amar este Deus soberano. Amemos e temamos ao Senhor nosso Deus, que ordena aos povos, que é soberano e que está no controle do mundo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Deus soberano, que não pede, mas ordena, nós confiamos no teu poder, na tua bondade e na tua misericórdia. E por isso suplicamos que o Senhor nos faça temer a cada dia mais o teu santo nome e amar ao Senhor. Pedimos que o Senhor conforte as famílias da nossa igreja, que o Senhor conforte aqueles que estão passando por dificuldades. E, ó Pai amado, na tua finita misericórdia, põe fim a esta crise que tem preocupado não só a nossa nação, mas o mundo. Pois sabemos que o controle do mundo está nas tuas mãos, ó Deus soberano. Em nome de Cristo Jesus nós te clamamos e te agradecemos. Amém.